Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 121, do versículo 34 ao versículo 40. 7 versículos apenas, não vamos finalizar a sessão hoje. Amanhã a gente vê o que a gente faz aí, seguindo nas revelações aqui, tá bom? É porque eu quero muito que hoje nós possamos sair dessa mensagem sabendo qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Logo o versículo 34 diz assim: Eis que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que significa ser chamado? O que significa ser escolhido? Tá bom? Se você chegar no final dessa mensagem aqui, você não entender o que é ser chamado e o que é ser escolhido, volta para o começo do vídeo que eu vou compartilhar igualzinho, tá bom? Igualzinho, com a mesma paciência, para que nós todos possamos entender. Que hoje nós possamos sair daqui sabendo qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Tá bom? Então vamos lá. Aqui o versículo 34 diz: Eis que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui então começa com essa lição, né? Que Deus, ele chama muitos, né? Ou seja, mas ele escolhe poucos. Então, o que significa ser chamado? Ser chamado é um convite divino. Ele chama todas as pessoas, é abrangente. Esse chamado é chamar as pessoas para progredir, para servir, né? Então, tudo isso é o chamado para o reino de Deus, chamado para participar na igreja de Cristo, participar no evangelho desse. Esse é o chamado. Ele é universal, tá bom? O chamado é para todos, como nós vamos ver aqui. Já ser escolhido, né, já é uma aprovação divina, que depende da nossa fidelidade, é isso que significa. A gente vai ver aqui nessas palavras, né, que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, também Cristo fala, né, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu espero que dê tempo da gente ir lá nessa parábola, né, que Jesus Cristo ensina sobre isso lá em Mateus 22. Então vamos rapidinho aqui, né? Eu estudei várias maneiras aqui de explicar essa parte, e a explicação muito clara que eu achei é do Elder David A. Begner, tá bom? Ele compartilhou o seguinte, né? O David A. Begner, ele compartilhou aqui, ó. Ser chamado é um ato de misericórdia divina. Eu achei lindo isso, porque ser chamado é um ato de misericórdia divina. Deus chama a todos, ele não faz acepção de pessoas. E ele coloca, e ser escolhido é o resultado de nossa fidelidade. Então, ser chamado é misericórdia de Deus chamando a todos, e ser escolhido, né, conforme o que ele coloca aqui, é resultado de nossa fidelidade a esse chamado, né, quando nós somos chamados, tá bom? E todos são chamados conforme nós vemos. O versículo 34, né, ele finaliza dizendo: e por que não são escolhidos? Né? O que impede uma pessoa de ser escolhida? Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que impede uma pessoa de ser escolhida? Tá bom? Então a resposta está no versículo 35. Porque o seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens que eles não aprendem essa lição. Então aqui, né, o obstáculo principal é o coração dividido. Dividido entre a riqueza, dividido entre as honrarias do mundo. Então, esse é o problema. Por que impede as pessoas de serem escolhidas? A gente vai vendo, então, que ser escolhida é uma decisão, porque a pessoa fica dividida e acaba escolhendo a riqueza, acaba escolhendo a glória desse mundo, né, ao invés de escolher o Senhor, né? Ou como o próprio Salvador Jesus Cristo ensinou, não podemos ter dois senhores, né? Ninguém pode adorar a dois senhores. O versículo 36 diz assim, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Aqui, então, né, é o coração da doutrina, né, que o poder do sacerdócio ele não é terreno, ele vem do céu. E o que governa o sacerdócio é a retidão, tá bom? Ele não dá para ser manipulado, tá bom? Ou seja, o poder vem do céu, né? E ele é governado por meio da retidão. O versículo 37 diz assim:
falando ainda sobre o sacerdócio, que eles nos podem ser confiados, é verdade. Mas quando nos propomos a encobrir os nossos pecados, satisfazer nossos orgulhos, nossas vãs ambições e exercer controle e domínio e coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que o céu se afasta, o Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém para o sacerdócio e a autoridade desse homem. Bom, então, tem uma experiência, né, de um 70, né, que ele compartilhou. Na época, eu acho que ele não era 70. Ele contou que um casal, né, veio até ele e eles estavam discutindo. E o homem estava muito brabo e o homem falou: olha, você tem que explicar para ela que eu tenho o sacerdócio e que ela precisa me obedecer, né? Então o 70 falou, na época eu acho que ele não era 70, né? Mas ele pegou e disse: não, você não tem o sacerdócio. Aí ele falou: não, eu tenho o sacerdócio. Ele falou: não, você não tem o sacerdócio. E aí então ele falou: não, eu fui ordenado, né? Eu fui ordenado, eu recebi por imposição das mãos, eu tenho o sacerdócio. E aí então o 70 abriu aqui nessa escritura, né? Doutrina e Convênio, seção 121, o versículo 37, justamente quando fala aqui, né? Que o Espírito do Senhor se magoa e se afasta, né? E quando se afasta, amém para o sacerdócio e a autoridade desse homem. Por ele estar agindo por meio de domínio injusto, querendo que a esposa obedecesse ele ali por meio de coação, por domínio injusto, ele perde o sacerdócio, o céu se afasta, o Espírito do Senhor se magoa e o poder, né, já não está, nem o poder nem a autoridade com aquele homem, tá bom? Então o sacerdócio ele pode sim ser conferido por imposição de mãos, né? Mas por causa da coação ou domínio injusto, ou seja, ele perde essa ligação, tá bom? Vamos lá, o versículo 38 diz assim: eis que, antes de o perceber, é abandonado a si mesmo, ou seja, quando amém para o sacerdócio desse homem, né, ele fica sozinho. Eis que, antes que ele perceba, é abandonado a si mesmo, para recalcitrar contra os arguilhões e perseguir os santos e lutar contra Deus. Então, aquele que perde, né, o espírito fica entregue a si mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito aqui, que é do C.S. Lewis, né, aquele que fez as crônicas de Nárnia lá, né? Então, ele escreveu o seguinte: no fim, só existe dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, pois bem, seja feita a tua vontade, né? Então, só existe esses dois tipos de pessoa. E se Deus nos deixar a nossa própria vontade entregue a si mesmo, vai dar ruim, né? Sempre dá ruim. O versículo 39 e o 40, para finalizar essa designação aqui, para a gente entrar um pouco mais a fundo no que significa ser chamado e escolhido. Então, o versículo 39 e 40 diz: aprendemos por triste experiência que é a natureza e índole de quase todos os homens, tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade e começam a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, aqui ele fala da tendência, né, do coração humano, da natureza humana, que basta a receber um pouco de autoridade e já quer fazer domínio injusto sobre as pessoas, né? Então aqui ele coloca dessa maneira. Tem um ditado popular que diz assim: quer conhecer um homem, dê poder a ele, aí você vai conhecer. De fato, né, muitos homens eles podem aguentar várias provações e dificuldades, mas se der poder a eles, né, eles acabam por meio do orgulho se perdendo aí, tá bom? E exercendo o domínio injusto. Tem uma frase que é do Abraham Lincoln, né? Diz assim, ó: quase todos os homens podem suportar a adversidade, mas se quiser testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. A frase de Abraham Lincoln aqui. A conclusão, então, né, é que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, ser chamado significa ser convidado por Deus para servir, aprender, progredir, participar na sua obra. E ser escolhido significa, então, ser aprovado por Deus após ter mostrado grande fidelidade ali, humildade, obediência e pureza de coração, tá bom? Ou seja, o chamado ele vem do céu, mas a escolha
vem do coração. Vamos aqui rapidamente para nós pegar essa parte, né, do que significa, né, na prática, né, ser chamado e ser escolhido, uma vez que Jesus Cristo ensinou aqui, naquela parábola lá em Mateus 22, versículo 14, ele disse: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Bom, vamos voltar um pouco nessa parábola aqui, a partir do versículo 2 ali. O Senhor, ele fala de uma festa de casamento, as bodas do filho, né? E convida muitas pessoas. Então vamos ver na prática alguns versículos aqui, o que significa ser chamado e o que significa ser escolhido. Então, começando no versículo 2 aqui, diz assim: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas de seu filho. Aqui, então, o rei seria o Pai Celestial, o filho é Jesus Cristo. As bodas é o casamento. É o casamento do filho com a igreja, com as pessoas, né, com o povo de Deus. Esse que é o ponto aqui. O versículo 3, né, lembrando que nós estamos em Mateus 22 agora. O versículo 3 diz: e enviou seus servos para chamarem os convidados para a boda, e não quiseram vir. Veja que lá no versículo 14, ele falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que não são escolhidos? Justamente juntando aqui, falou, porque não quiseram vir. Tá bom? É uma escolha, né? Ser escolhido é uma escolha nossa, tá bom? Então a gente tem que ficar atento nessa parte. Ser escolhido é uma escolha nossa. Então aqui, quando no versículo 3, quando ele fala que enviou os seus servos para chamar e convidar as pessoas para as bodas, isso significa os profetas, os missionários, as sísteres e os discípulos de Cristo. Nós também convidamos as pessoas para vir e participar da igreja de Cristo, participar nesse casamento, né? Se unir ao Senhor Jesus Cristo por meio dessa festa. Tá bom? Então todos nós aqui. Então, poucos escolhidos aqui são os que não quiseram vir. Ou seja, houve um desprezo ao convite. E é isso que acontece realmente. Eu já vi na prática isso quando eu era missionário, de tempo integral, convidar as pessoas e haver um desprezo, um descaso realmente para não querer aceitar o convite, né? E assim a gente vê o convite que os profetas fazem, os missionários e os discípulos de Cristo, a gente também faz. Então vamos lá. Repare como o chamado de Deus ele é ignorado. No versículo 5 diz assim: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Repare que não fala de iniquidade aqui, né? Por que as pessoas não foram aceitar o convite, né? Não aceitaram. Porque um foram para os seus negócios, outros foram para o seu campo. Cada um quis cuidar de si mesmo. Essa que é a verdade aqui. Levando para a doutrina e convênio, porque o coração está tão ligado às coisas deste mundo, né? Eles estão apegados às coisas desse mundo, não tem agenda. Quando é para ir para a igreja, não tenho agenda, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Esse que é o ponto, né? A pessoa acorda a semana inteira para ir trabalhar cedo, mas para ir na igreja de manhã, não, tem que dormir até mais tarde, né? Não tem agenda para Deus, né? A gente vê isso aqui. Então, no versículo 5 mostra, né, como que o convite ele é ignorado. E muitas vezes não é por pecado, é falta de comprometimento da pessoa, né? Porém, eles não fazendo caso, ou seja, desprezando, falaram, né? Eu vou para o meu campo, o outro disse, eu vou para o meu negócio. O versículo 8 continua dizendo: e então disse aos servos das bodas, na verdade, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então repare que aqui o não ser escolhido é não ser digno, tá bom? Então a gente consegue fazer essa ligação aqui. As pessoas são convidadas, os convidados não foram dignos, tá bom? É o que o Senhor coloca aqui. Bom, aqui no versículo 9 do Mateus 22 muda um pouco aqui o cenário, tá bom? Então, já que aqueles a quem Jesus Cristo convidou, que o servo convidaram, fizeram pouco caso, não quiseram ir, então o Senhor vai estender o convite aqui, tá bom? Versículo 9, ele diz para os servos dele: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Então, todos são chamados.
o chamado é universal. Como o Elder Abegner compartilhou, o chamado ele é a misericórdia de Deus. Todas as pessoas são chamadas para participar, tá bom? Então, quando fala muitos são chamados, significa que todos são chamados para participar no reino de Deus. E o ser escolhido, então, é diferente, né? O que acontece aqui? Porque às vezes a gente pensa, não, mas é aqueles que não pertencem à igreja, mas o escolhido aqui também é aquele, o que não é escolhido é aquele também que está dentro da igreja. A gente pode ver isso porque não basta apenas aceitar o convite, aceitar o chamado. A gente vê que ser escolhidos é uma escolha nossa, a gente tem que escolher viver os convênios, escolher ser leal ao Senhor. Então, pegamos aqui o versículo 11, né, algo bem surpreendente nessa parábola, que o próprio rei entra ali na festa, e diz assim o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de boda. Então, veja, né, a diferença entre ser chamado e ser escolhido, tá bom? Não estar trajado, né, com as vestes ali, significa, né, que a pessoa, ela foi convidada, ela está no ambiente, né, a gente vê aqui que é uma pessoa que está ali no ambiente, mas ela não se adequou, ela não guardou os convênios. Aqui pode significar tanto as pessoas que não fizeram convênios com o Senhor, porque as vestes simbolizam convênios que nós fazemos com Deus, mas pode simbolizar também pessoas que fizeram convênio e não cumpriram, tá bom? Então, por isso não são escolhidas, porque não seguiram, não obedeceram. Né? Ser escolhida é obedecer ao Senhor aqui no caso. Então aqui, estar na igreja não é suficiente, tá bom? A gente precisa fazer, né, a vontade de Deus. Isso que é ser escolhido. O versículo 12 diz assim, e disse aos amigos, Jesus dizendo para aquele que estava sem veste, né? E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestes de boda? E ele emudeceu. O fato dele ter emudecido significa que ele sabia que tinha que pôr as vestes. Ele não teve uma explicação para dar, eu não sabia, né? Ele não teve uma explicação, porque, na verdade, ele sabia que ele precisava estar preparado ali, tá bom? Disse então o rei, né? Então vem a sentença, que é a separação, amarrar ele e jogar para fora, ficar separado da presença de Deus. E aí então Jesus conclui no versículo 14, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, o chamado ele é universal para todas as pessoas. Agora, ser escolhido é aquele que responde ao chamado com obediência, que veste a roupa, né, oferecida pelo Senhor. Adão e Eva, eles estavam nu, né? Eles viram que estavam nu, tentaram fazer folhas de figueira e foi inútil. O Senhor teve que vestir a eles, colocou roupas neles para que eles pudessem adentrar na presença de Deus, conversar com Deus, tá bom? Então a gente vê essa parte aqui. Então não basta apenas, né, aceitar o convite, ou seja, entrar para a igreja, a gente precisa vestir as vestes. Tem uma expressão que eu gosto bastante, né, para finalizar aqui, que é vestir a camisa, né? Essa expressão, ela surgiu, tem vários esportes, né, mas diz aqui que surgiu com o futebol, né? Vestir a camisa significa fazer parte da equipe, jogar o jogo, participar ativamente, tá bom? Então, para nós da igreja, colocando isso em bons termos aqui, não basta a gente ficar na arquibancada, né? Quem está na arquibancada não é o time, né? É isso que é o ponto aqui. Então, fazendo aqui um exemplo do uso dessa frase para nós, né? Aquele funcionário que veste a camisa da empresa, ele é dedicado, acredita e faz, né? E dá de si o seu melhor, tá bom? Agora, do mesmo modo, né, precisamos ser líderes que vistam a camisa do Evangelho, vestir as vestes do Senhor, né? A pessoa está, então, comprometida, fiel e disposta a servir. Então, ser chamado não é ser escolhido, é o que nós estudamos aqui hoje.
Então não basta entrar na igreja, tem que pôr as vestes, né? Ou seja, em outras palavras, temos que vestir a camisa, tá bom? Fazer parte, trabalhar ali junto. O problema também não é estar longe, né? Aqui é porque a gente vê que a pessoa estava no ambiente ali, onde o problema é que ela não estava com as vestes, não é que ela estava longe. Então pode, de igual maneira, ter pessoas dentro da igreja, né? Não estando longe, né? Aceitar o convite, estão dentro da igreja. O problema, então, é que elas não estão preparadas, né? Que simboliza, então, tá com essas vestes, tá bom? Então, esta é a mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.